Estamos iniciando mais um estudo do livro Religião dos Espíritos, escrito por Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. E hoje eu e meu querido amigo Navarro vamos falar um pouquinho sobre dois assuntos. E o primeiro versa sobre a pergunta 888, quando Kardec pergunta aos benfeitores se eram a favor da esmola. E então vem a resposta e Emmanuel vai comentar. Navarro. Queridos amigos, uma vez mais estamos aqui estudando e é sempre um prazer, uma alegria. Essa questão levantada por Kardec junto aos espíritos tem a ver com o nosso entendimento amplo a respeito de caridade, né? Cada um de nós teria uma definição, mesmo Kardec deveria ter a sua própria definição, mas o assunto começa um pouquinho atrás, na questão 886, que é quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais como entendia a caridade o Senhor Jesus, né? Para dar uma referência. Uma vez que o Senhor Jesus é o nosso guia e modelo, era preciso ter uma referência. Ao que os benfeitores espirituais vão dizer que, segundo a ótica do Senhor Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós percebemos aí muito claramente que envolve tudo aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, né? Então, embutido está a caridade material, que vai ser discutida nessa questão 888, quando os benfeitores ouvem de Kardec o que eles acham, o que eles falam, o que a gente deve entender sobre a esmola, compreender sobre a esmola, que é, né, quase sempre lembrada por nós outros como uma atitude material, de doação material, né? E o Emmanuel, nesse capítulo do livro, vai nos falar também de uma caridade que não fica restrita tão somente às coisas materiais. E existe aqui uma necessidade de nós nos lembrarmos de uma orientação do Senhor Jesus, que, ao nosso ver, é muito pouco discutida, e mesmo por nós palestrantes, muito pouco falada nas tribunas espíritas, que seria aquela orientação em que o Senhor diz: não repila aquele que te pede emprestado. Ora, a princípio, novamente, parece que é coisa material. Mas hoje, na dinâmica da vida, nos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão pedindo emprestado para nós outros muitas coisas, e às vezes veladamente, silenciosamente, coisas que não são materiais. Como pedem emprestado um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso ombro amigo, um pouquinho do nosso entendimento, um pouquinho mais de elogio e menos crítica, um pouquinho mais de incentivo e menos cobrança, e assim sucessivamente. Porque talentos, que é aquilo que tudo que a providência divina põe em nossas mãos, estão na condição de serem usados para os outros. Ora, todas as vezes que nós cedemos de nós, é como se nós estivéssemos saciando através de uma esmola, que seria aquele movimento de nós para o outro, né? Para atender às necessidades do próximo. Então, nessa questão, Kardec vai ouvir dos espíritos, primeiro, a explicação de que a esmola, ela é uma questão material, evidentemente, mas existirá por trás dela a forma como ela é dada, né? O jeito que nós entendemos e construímos o gesto. A coisa vai além da materialidade, né? A esmola, ela é bem aceita pela espiritualidade. Porque, de qualquer forma, aquela pessoa está numa extrema penúria e a gente pode ajudar materialmente. Mas depende, como o Navarro colocou, depende de como nós vamos ofertar essa esmola, até material. Porque tem muitas pessoas que já falam assim: vê para quem você vai dar esse meu objeto. Porque se não estiver cuidando bem, não dê, que eu quero que cuide bem. Quer dizer, já fez uma exigência, uma restrição. Segundo, às vezes a pessoa que está em extrema carência, ela pede e ela vence, às vezes, a dificuldade, que precisa ter muita humildade para pedir, e a pessoa, de uma maneira arrogante, dá para se ver livre daquela criatura.
nisso não tem valor nenhum. Essa esmola é zero, porque você deu, mas para ficar livre daquela criatura, para ela não perturbar você mais. Mas se você desse atenção para aquela pessoa, entendesse que poderá ser um parente seu numa encarnação futura, ou foi, numa existência anterior, alguém muito importante, então, nesse caso, a gente tem que tratar essa pessoa com muito carinho, muito diferente de tratar assim, de uma maneira ríspida, como sendo um pobre inconveniente. A caridade está exatamente em aceitar a pessoa como ela é e dar o melhor de si naquele momento. Meus amigos, nessa questão é respondida, aliás, desde a questão 886, nós percebemos que é o mesmo Espírito que está respondendo, que é São Vicente de Paulo, que foi um dos grandes corações generosos, caritativos que estiveram aqui na Terra como exemplo para todos nós. Na questão 888 ainda, nós vamos encontrar ele falando para nós outros da necessidade que nós temos de ir de encontro às misérias existentes, mas num primeiro momento, que é o socorro. Mas que a gente precisa fazer de tal forma, como já foi comentado aqui por nós, que faça com que a pessoa cresça, que a pessoa ela se desenvolva enquanto ser humano. Então a esmola é necessária num primeiro momento para tirar uma dor, para aliviar uma dificuldade, um problema, mas a gente precisa fazer por onde desenvolver, através de outras atitudes, uma possibilidade de crescimento para aquele que está sendo beneficiado. Há uma frase que é uma orientação para nós todos, que está nessa questão 888, ditada pelo Vicente de Paulo, que precisa ser repensada por todos nós, porque é uma obrigação natural nossa. Ele diz mais ou menos o seguinte, que enquanto espíritos estejamos encarnados ou desencarnados, não importa, nós nunca devemos nos esquecer que assim como à nossa frente tem aqueles que nos ajudam a crescer, a nos desenvolver, a nos instruir, nós temos que fazer o mesmo com aqueles que estão atrás. Então nós percebemos aí uma costura chamada caridade ou amor, porque assim como nós temos sido socorridos pelos espíritos superiores, sempre sob o comando de Jesus, nós também já temos, por obrigação natural, socorrer aqueles que estão numa condição inferior à nossa, qualquer que seja ela, seja material, seja emocional, seja psicológica, enfim, tudo aquilo que diz respeito à natureza humana. E dessa forma, a gente acaba criando uma rede de amor, através do gesto em benefício do crescimento daqueles que estão conosco. Então será caridade tudo aquilo, e será esmola, tudo aquilo que a gente proporcionar para crescimento das pessoas. E no sentido contrário, nós estaremos crescendo se nós transformarmos esse gesto num gesto de amor. Inclusive, não ficar restrito apenas a atender aquela pessoa que está vindo nos pedir a esmola, né? Porque às vezes a pessoa não entende que existem os infortúnios ocultos lá nos bastidores, pessoas que têm vergonha de pedir porque são pessoas honestas, pessoas que às vezes trabalharam bastante e agora estão em penúria e sentem envergonhadas de pedir ajuda. Se a gente tiver a disposição para ir lá nos bastidores e perceber que aquela criatura está necessitada e atendê-la sem lhe dar o trabalho de vir pedir, melhor solução, porque aí está o grande mérito da pessoa estar se transladando, buscando a situação difícil, procurar ajudar, sem fazer nenhuma restrição ao pedido ou àquela necessidade, porque quase sempre a gente fica julgando, né? Fica julgando, eu não vou dar porque é preguiçoso, não vou dar porque não quer trabalhar. Eu acho que quem dá tem que dar, auxiliar. O auxílio é de quem oferta o auxílio. Agora, aquela pessoa vai se justificar perante o Criador pelos seus feitos. Agora, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos para assistir, não é? Então, essa caridade, quando ela é muito
conversada geralmente chega atrasada. O Emmanuel fala que a gente tem que ajudar a pessoa na hora que ela precisa, não é a hora que a gente quer. E quando a gente adquire o hábito de fazer a visita, de fazer uma análise mais profunda da necessidade da pessoa, a gente vai perceber que ela precisa muito mais de outras coisas do que aquilo que nós pretendemos ofertar. Como o Navarro já comentou, a gente pode ofertar uma conversa, uma presença, estar ouvindo essa criatura para ela desabafar. Às vezes nós podemos, em função dessa visita, dessa assistência, arrumar um emprego para ela, dignificar a vida dela, não apenas levar esmola, que de uma certa forma, diz os Espíritos, que degrada a pessoa, psicológica e fisicamente, quando ela não faz nada, apenas fica esperando a esmola. Nós não podemos nos esquecer, nós que temos o Senhor Jesus como guia e modelo da humanidade, como ele agia diante das pessoas que o procuravam. Em várias circunstâncias ele dizia: o que queres que eu te faça? Certo? Nós estamos vendo o governador espiritual do planeta se colocando na condição de servidor, e ele vai falar, né, que o maior no reino dos céus é o servidor de todos na terra. Então a gente precisa compreender que nós temos que trabalhar essa questão da doação de nós para os outros, e aqui vale a pena nós nos lembrarmos de Emmanuel, né? Ele diz que nós só temos como propriedade legítima aquilo que nós já demos, porque isso ninguém consegue tomar de nós outros, e principalmente no tocante às coisas materiais, né? Porque tudo aquilo que é material que fica circunscrito ao nosso controle, isso pode ser tirado de nós pela providência divina e mesmo através de terceiros, né? Através de um furto, de um roubo. Então é muito importante que a gente desenvolva em nós um sentido de, junto com o benefício material, ir também o benefício espiritual. E nós temos aprendido na Casa Espírita isso, o socorro aos necessitados, principalmente no período que nós vivemos, né? Aqueles que estão no estado de insegurança alimentar. A gente alimenta o corpo, mas não podemos deixar de alimentar também o espírito, com o esclarecimento, com a orientação, com o passe, para mudar um pouquinho a estrutura energética da pessoa, mas isso tudo tem que estar vinculado, né, a um sentimento que a doutrina espírita vai nos dizer que é o sentimento de amor, quer dizer, dar de nós o calor humano, né, a luz do nosso espírito para aqueles que convivem. O doutor tocou num assunto, num outro ângulo, que é o relacionado ao segundo capítulo que tínhamos planejado e vamos comentar, que é o da censura, né? O segundo capítulo, que coincidentemente é na sequência do capítulo da esmola, Emmanuel vai dizer sobre a censura. Qual censura? A censura que nós fazemos da condição alheia. E na esmola também tem isso, né? Como o senhor propôs, a gente julga, a gente estabelece critérios para ver se vai ajudar, não vai ajudar, se vale a pena, se não vale a pena. Ora, o que é a censura, se não um julgamento em relação àquilo que a pessoa está fazendo? E quem de nós, né, está em condição de julgar quem quer que seja, né? E o próprio Mestre Jesus vai dizer para nós, né, que da mesma fórmula que nós ou forma que nós usarmos para julgar, será usado contra nós, né? Então nós não temos o direito, e aí está em jogo a questão 903 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta se é reprovável, se nós nos sujeitamos à culpa, observar os erros e o comportamento errado alheio, né? Isso tudo nos envolve no sentido também da esmola, porque tem a ver com o julgamento que nós fazemos em relação ao outro. E o Emmanuel comenta nesta passagem que quando a gente vai fazer um plantio, a gente joga brasa e queima aquela planta. Ou quando a gente vai dar uma água para uma pessoa matar a sede, a gente vai e coloca ali um detergente, qualquer uma outra substância que vai macular aquela água. Quando a gente propõe a matar a fome da pessoa, acrescenta uma cal. E assim ele foi colocando situações em que a gente conspurca aquela doação. Assim é a crítica, é aquele julgamento. Quando a gente propõe a assistir a pessoa, se nós fizermos essa crítica
nós estamos agindo exatamente como aquela pessoa que quer dar, mas macula aquilo que está sendo doado e que é um prejuízo para a criatura. Olha, se nós estamos ajudando, vamos ajudar sem fazer nenhuma crítica. E na resposta 903, os benfeitores disseram a Kardec que pode fazer sim crítica em duas situações. Quando a gente vai realmente contribuir para a melhoria daquela criatura, podemos fazer qualquer observação, ou para tirar proveito dessa análise que nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque, via de regra, o que a gente projeta nos outros é o que a gente tem dentro da gente. E aí mora o perigo, porque é a chamada contra-transferência. Você está falando do outro aquilo que você tem dentro de você. E é aí que mora o perigo. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado em falar qualquer coisa em relação a alguém. Porque se a gente tem orgulho, nós vamos falar que a pessoa é orgulhosa. Se nós temos egoísmo, nós falamos que a pessoa tem egoísmo. Então, essa crítica tem que ser muito bem analisada para saber se ela tem proveito. O Senhor Jesus mesmo vai dizer para nós, né, que a gente se preocupa muito com o cisco que está no olho alheio, mas a gente não se preocupa com a trave que está no nosso próprio olho, e até mesmo os benfeitores inserem esse ensinamento na resposta à questão 913. É bem verdade que é mais fácil para nós criticar, censurar os outros do que a nós próprios, né? A gente acha que a gente não precisa mudar, a gente não tem aquele defeito que a pessoa tem e por isso a gente se sente no direito de falar do defeito alheio. Nós vivemos numa sociedade em que nós deveríamos nos aprofundar cada vez mais no crescimento das relações, mas também das pessoas. Então existem formas e formas para a gente fazer a pessoa enxergar que ela está cometendo um delito, né? E o próprio Mestre Jesus, porque tudo aquilo que a gente estuda na doutrina nos remete ao Senhor, vai dizer para a gente chamar em particular a pessoa, quando é alguma coisa muito grave que nos diz respeito, chame em particular o vosso inimigo, né? Conversa com ele, expõe o ponto de vista, fala, olha, fulano, você está fazendo assim, você está fazendo assado, isso não está sendo bom para mim, não está sendo bom para a sociedade. Então é possível crescer com o erro alheio, tanto quanto o nosso erro, porque nós também haveremos de ser censurados e criticados, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Com aquilo que nos é cobrado ou nos é imposto como uma etiqueta, né? O navarro é orgulhoso, né? A gente tem que trabalhar isso também, porque da mesma forma que a gente censura, nós também somos objetos de censura, de crítica, de análise. Mas se nós levarmos a coisa para um bom termo, todos nós haveremos de crescer como seres humanos, como espíritos imortais que somos, em busca da perfeição. Então, mais do que nunca, é compreender que se aquele erro que a pessoa está cometendo, né, só interfere na vida dela, né, a gente pode até deixar ela passar porque ela não abre espaço para a gente ajudar. Mas se interfere num número significativo de pessoas, vale aí, vai lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, o interesse da maioria. Mas mesmo assim, nós temos que ver qual é a forma a ser utilizada, de que jeito a gente vai lidar, de que jeito a gente vai trabalhar a questão para não causar um impacto ainda maior, não estragar ainda mais as relações e fazer com que as coisas degringolem de vez, né? Nós estamos aqui, segundo o Evangelho de Jesus, para nos reconciliarmos com os nossos adversários, com os nossos inimigos. Isso só é possível se a gente doar a esmola da boa vontade, a esmola da tolerância, a esmola do entendimento, né, num trabalho constante de pacificação, no sentido de compreender o ponto que a pessoa tem, porque ela pode até ter razão, mas está reagindo errado, mas se a gente souber abordar o tema, todo mundo cresce. E Emmanuel faz uma observação muito interessante quando ele diz que as pessoas se justificam para não fazer o bem. E uns acham que está desanimado, outro está desencontrado, outro não está numa situação boa. Então ele faz assim uma observação que muitas pessoas que estão em situações muito piores do que a gente vivem fazendo o bem. Eles conseguem porque dinamizam essa fé viva dentro de si, de que deve ser solidário, que somos irmãos, a pessoa necessita, nós podemos ajudar. E ele fala que a gente pode ajudar
com a visita, uma prece, um telefonema, um bilhete, alguma coisa nós podemos fazer. Principalmente quando a pessoa perde um ente querido, você dá o capricho, né, de ir lá, fazer uma visita, conversar com a pessoa, ser solidário, porque é um momento muito difícil para a família quando você perde um parente. Agora, quase sempre a gente arruma uma desculpa para não fazer. E é aí que mora o perigo. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. E essa desculpa, o Emmanuel coloca muito claro que não se justifica, porque tem pessoas em situações muito mais difíceis do que a nossa e vive fazendo bem. Então nós precisamos estar muito atentos para esse detalhe. Se superar, sobrepujar as adversidades, mas continuar fazendo bem, porque nós estamos aqui, e o mérito espiritual está na ajuda aos outros, de passagem, e a volta para o plano espiritual será muito proveitosa se nós estivermos fazendo bem aqui, porque se não fizer, nós vamos nos arrepender muito, segundo o nosso Chico Xavier, do tempo perdido e do bem que nós deixamos de fazer. Nós nos lembramos com relação a essa participação nossa na vida alheia, onde a gente julga, né? Onde a gente estabelece uma sentença. Nós tivemos uma oportunidade uma vez no trabalho de evangelização carcerária, junto a uma entidade feminina aqui em São José do Rio Preto. Nós pregávamos, né, os postulados espíritas, o evangelho, e explicando os mecanismos da influência dos espíritos nas nossas vidas, né? O nosso próprio comportamento que destoa do evangelho, enfim, nós falávamos ali o básico para aquelas moças que estavam ali condenadas pela justiça humana. Quando uma delas quebrou o silêncio delas, né? Nós estávamos falando, ela quebrou o silêncio delas, dando um suspiro muito grande, muito forte, e dizendo quase que automaticamente: se eu soubesse disso, eu não teria vindo parar aqui. Pois é, nós julgamos muito as pessoas sem saber quais foram os caminhos que elas trilharam, quais foram as circunstâncias que elas viveram, quais foram as condições. E isso a gente precisa levar em consideração quando a gente puder fazer algo, né, pelas pessoas, já não julgar, buscar conhecer por que a pessoa chegou naquela situação, por que ela está naquela situação. Se nós tivéssemos trilhado os mesmos caminhos que ela, nós estaríamos em situação diferente? Muito provavelmente não. Então nós precisamos desenvolver um olhar menos crítico e mais perscrutador, mais buscador das características para a gente ajudar melhor, mais incisivamente, ajudar de uma forma mais clara. É disso que se trata. E quando nós fizermos isso, nós seremos inclusive mais respeitados. Por quê? Porque nós estaremos, às vezes, desvendando um escândalo de uma forma a não aumentá-lo. E a pessoa pode se sentir com isso, vamos dizer assim, acolhida, ela pode se sentir amada, pode se sentir orientada, entendida, compreendida. E esse deve ser o papel de nós outros, né, que estamos aprendendo com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Não olhar o cisco alheio, porque pode ter no nosso uma árvore inteira. E a gente só vai conseguir enxergar isso se nós olharmos o nosso comportamento, como propõe Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, ainda na questão 919, né? Conhecer a gente mesmo através de um autoexame, ou seja, de um autojulgamento, de uma autocensura sempre educativa. Nós estamos aproximando do Natal e a gente percebe essa atmosfera de amor que existe, paira no nosso planeta. E o Emmanuel, perguntaram para ele qual seria uma demonstração de amor, nós humanos, qual seria essa demonstração de amor para se aproximar do amor do Cristo. Ele disse assim: quando nós fizermos alguma coisa por alguém que nunca fez nada para merecer, aí nós estamos amando como Jesus. Porque enquanto a gente fica exigindo para assistir ou atender, nós estamos muito distantes da proposta do Cristo. Ele não mediu nenhuma consequência, não mediu nenhuma dificuldade, ajudou a todos no momento em que as pessoas estavam necessitadas dele.
Desejamos a vocês um Feliz Natal, uma boa entrada de ano e convidando vocês para estarem conosco na continuidade, nesse estudo que nós estamos fazendo à luz do Evangelho. Um grande abraço a todos.